Olá, queridos irmãos, boa noite. Vai mais uma aula aí. Muito obrigado pela paciência de todos. Estou me adaptando a essa questão de vídeo, de gravar vídeos e tal. Não é muito nosso costume, mas obrigado pela paciência de vocês. E deixa eu orar, porque na alta não orei, né? Deus abençoe. Vamos orar, Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Pai. Queremos colocar nossas vidas em Tuas mãos, agradecidos por Tuas misericórdias. Colocamos diante de Ti nossas vidas e famílias. Oro, Pai, em favor desse seminário, que o Senhor abençoe, Senhor, a vida do pastor Thales, sua família. Abençoe, Senhor, o Seminário Batista Teológico de Uberaba, que o Senhor possa abençoar cada professor e todos os alunos matriculados. Abençoe, Pai querido, que em nome de Jesus, que independente da situação difícil a qual estamos vivendo por causa desse vírus, ó Pai, possamos, ó Pai, ser impulsionados a estudar e a aprender mais da Tua palavra. Muito obrigado. Pedimos a Tua bênção, que o Senhor dê saúde a cada um dos Teus filhos, aqueles que estão passando por dificuldades, por lutas. Abençoe poderosamente e cremos no agir do Senhor sobre cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Colocamos essa aula também diante de Ti. Abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, não esqueçam de fazer presente de alguma maneira, colocando alguma observação, alguma dúvida ou até algo que te chamou a atenção, que foi importante. É uma aula objetiva, vamos tentar fazer um resumo bem rápido, né? E enquanto isso, vamos estudando aí. Vamos aguardar as coisas, o procedimento mais uns dias, porque de acordo com o que for, nós precisamos ver a questão dos trabalhos em equipes, mas fiquem em paz, por enquanto se detenham nos trabalhos individuais, porque temos tempo ainda, tá? Vamos começar então, sem delongas, né? Vamos falar sobre o livro de Lamentações. Bom, aqui tem o livro de Lamentações, vou encostar aqui um pouquinho. O texto base está em Lamentações 3:40. Se você tiver com sua Bíblia, pode ver, pode ler, está escrito lá. Escolha os caminhos, experimentemo-nos e voltemos para o Senhor. Bom, quando a gente vê o livro de Lamentações, pela palavra a gente já fica pensando. Bom, o profeta aqui, Jeremias, que é ele que escreve, a sua autoria, a data de 586, né, antes de Cristo. Não sei se falei no livro de Jeremias, eu falei a data direitinho, né? Mas aqui 586, 585, porque foi justamente nessa época em que houve o exílio babilônico, que Jerusalém foi tomada. Jeremias escreve esses lamentos. A palavra lamentações significa chorar em voz alta e consiste em cinco poemas melancólicos de lamentações pela destruição total de Jerusalém e dos templos lá pelos babilônicos, né? Então, deixa eu passar aqui para vocês acompanharem. Muito bem, como nós acabamos de falar. Então, esteja atento sobre isso, anote no que for necessário. Vou ver se eu consigo colocar também o slide ou o PDF dessas aulas aí. Eu espero que ajude, né? Esse formato nós estamos tentando ver se fica bom dessa forma, ou então vamos tentar de outra forma o live do Facebook, não sei se todos têm Facebook, né? Então vamos pegar depois essas informações direitinho. Então essas são as informações iniciais do livro de Lamentações. O livro de Lamentações surgiu praticamente por conta dessa situação de calamidade que o povo de Israel, o povo ali, Judá, o povo de Deus estava passando naquele momento em que muitos foram exilados e levados para a Babilônia e ficaram então só o povo ali na terra passando fome, necessidade, completo caos e destruição que a gente é inimaginável na verdade, né? Bom, o contexto, vou citar aqui algumas questões que fazem parte de todo esse contexto do livro de Lamentações de Jeremias. Quando Jeremias expõe esses lamentos em forma de poema, né, no estilo literário, poesia, ele na verdade está escrevendo isso por ele ter presenciado algumas situações. A primeira coisa é quando o exército da Babilônia sitia Jerusalém naquelas datas entre 588 e 586 a.C. Essas também estão em outro livro da Bíblia paralelo. Especificamente aqui é 2 Reis, capítulo 25. Né?
Então, são livros que vão nos ajudar a entender melhor o contexto. O povo começou a morrer de fome e continuava a buscar os falsos deuses. Quer dizer, à medida que acontecia o cerco babilônico, apertando ali Jerusalém, o povo estava sofrendo, mesmo assim, não buscavam o Deus verdadeiro. Lamentações vai descrever um pouco essas questões. Outra coisa também, o inimigo penetra então os muros e toma e saqueia toda a cidade. O inimigo penetra, faz todo esse desastre, e então, na verdade, Lamentações ele vai escrever isso aí, né? Vai registrar esses acontecimentos. O templo, o palácio e outras construções são incendiados, né? Completo caos naquele momento, e no caso se percebe o porquê do choro de Jeremias, lembrando que Jeremias é também chamado de profeta chorão. E inúmeros prisioneiros foram deportados para a Babilônia. Jeremias ele esse ano essa realidade. E ele escreve então Lamentações. Vou passar aqui para o próximo tópico. O objetivo do livro de Lamentações. Na verdade, é um apelo do próprio profeta para que o povo reconheça a retidão do Senhor. Quer dizer, o povo ainda possa, em tempo, voltar e reconhecer que Deus ali está tratando, por que Deus está tratando eles daquela maneira, por que Deus estava fazendo daquela forma. Então, o pedido de Jeremias, quando escreve Lamentações, é isso, e motivando o povo a confiar na misericórdia de Deus. Deus ainda é um Deus de misericórdia, e que Ele quer que o povo realmente se volte para Ele, né? Mesmo diante daquela situação de caos. E levar o povo a apresentar a Deus um coração arrependido. Voltar a Deus, mas com um coração quebrantado, um coração arrependido, porque Deus ainda estava no controle. Deus na verdade está, né? Mas Deus estava ali permitindo toda aquela situação. Deus, ele ainda considerava aquele povo como seu povo, mas deveria, por conta da rebelião, por conta do povo virar contra ele, permitir que aquela situação, o exílio babilônico, acontecesse como julgamento de Deus sobre o pecado do povo. Vamos a um outro tópico que nós podemos então estar aplicando para a nossa vida, é que Deus ainda está disposto a curar o povo e a sarar a terra. Basta que se voltem verdadeiramente para o Senhor. E talvez é uma aplicação que sirva para a nossa vida. Como a situação que estamos vivendo hoje, dessa calamidade, dessa pandemia, certamente podemos aplicar de alguma forma, de maneira que nós, como igreja e povo de Deus, possamos rever o nosso compromisso, nossa fidelidade com Deus, rever diante do exemplo do livro de Jeremias e Lamentações. Será que nós, de fato, estamos caminhando dentro da vontade de Deus? Será que nós estamos fazendo outro Deus e praticando certas idolatrias? Estamos substituindo a nossa confiança em Deus e temos colocado até então nossa confiança em outras tantas coisas, ou talvez confiando nas coisas do homem? É um momento de reflexão e pensar a partir da mensagem dos profetas do Antigo Testamento, né? E por fim aqui vamos falar um pouco do esboço, que vai também nos dar uma orientação dos capítulos, né? Eu quero trazer aqui, na verdade, essa divisão aqui. O profeta, do capítulo 1, do versículo 1 a 22, ele fala da desolação, né, de Jerusalém, aquele momento de caos e desespero, que produz choro, não somente nele, mas imagine todas aquelas famílias e crianças, aquele choro, aquele desespero, aquela angústia. Jeremias está ali presenciando aquela situação. A destruição, capítulo 2, do 1 a 22, a destruição de Jerusalém. Depois da invasão vem então a destruição do templo, dos muros. Ele começa a retratar nesse capítulo. Capítulo 3, do 1 a 66, do 1 a 66, o desconsolo do profeta. O profeta para e começa a lamentar de fato
e, e começa a estar desconsolado, não entendendo o porquê do agir de Deus dessa forma. No capítulo 4, versículo 1 ao 22, a derrota do povo de Jerusalém, ele descreve isso. E, por fim, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 2, quando ele ora pelo povo, a fim de que o povo se entregue a Deus com o coração arrependido. Então, isso foi o que nós vimos nessa noite, livro de Lamentações. E eu quero reforçar para que você possa estar aprofundando, voltando a essa questão aqui importante, trabalhe com esses tópicos aqui em cima de cada livro da Bíblia para que você possa se localizar melhor, tentando encontrar as informações, o contexto, o objetivo, a aplicação e definir também um esboço na qual você possa encontrar mais apropriado para o seu entendimento, tá bom? Gente, que Deus abençoe grandiosamente. Pode mandar mensagens para a gente aí, tanto no WhatsApp como lá no YouTube, algumas observações. Não é preciso que você faça isso para saber que você esteve presente, tá certo? Mas a gente vai dando um tempo, a semana, o tempo de cada um poder estar assistindo. E eu estou aqui à disposição, neste momento, no que precisar estar falando, tá? Estou online aqui, pode me chamar na hora que quiser. Deus abençoe os irmãos, cada família, em nome de Jesus. Conte com as nossas orações.